Olá, espero que você esteja tendo uma excelente semana. Eu sou Renato Goldberg e nesta sequência de vídeos nós iremos apresentar de todo o conhecimento teórico que a gente estudou, que nós estudamos sobre Freud e Jung, nós vamos fazer uma integração desses dois teóricos, desses conhecimentos, porém com um detalhe voltado, para a prática clínica. Ou seja, de todos esses conhecimentos que nós já vimos, o que eu posso fazer uma seleção e nesta seleção o que eu posso usar com o meu paciente. Nós estamos falando do quê? Estruturação clínica. Ou seja, o que fazer na primeira sessão, na segunda, na terceira, na quarta sessão e assim por diante, utilizando todo o conhecimento que nós já apresentamos aqui sobre Freud e sobre Jung. Então, nessa sequência de vídeo, teremos integração dos teóricos ligados à prática clínica. Vamos iniciar pegando um conceito e um conhecimento. O paciente chegou no seu consultório. Como que a gente vai tratar ele? O paciente acabou de chegar. Como você deve receber esse paciente no seu consultório? Primeiro ponto, precisa praticar a maternagem, como está aparecendo na tela de vocês. Na maternagem significa o quê? Abarcar, receber o paciente. Por que isso é necessário? Aquela pessoa que irá bater na tua porta, no teu consultório, provavelmente, ela não vai lá para tomar um café ou um chá, mas ela vai lá para poder falar das dores que ela tem, as dores emocionais. E ela vai precisar, para falar dessas dores, para que não levante nenhum mecanismo de defesa, ela vai precisar se sentir confortável e bem acolhida, bem recebida. Por isso que nós utilizamos no início do processo a maternagem. O que você precisa ter no teu consultório? Vamos começar ali, um potinho de balas. O que eu recomendo é que você coloque diferentes tipos de balas. Balas que são um pouco mais duras, balas que são mais moles e dá para o paciente mastigar um pouquinho, dá para o paciente morder um pouquinho a bala, para que ele se sinta confortável com os tipos de balas que tem. Então eu tenho bala de hortelã, eu tenho bala de iogurte e por aí vai, vários tipos de bala em um potinho. Outra coisa que precisa ter no teu consultório, uma garrafinha de café e uma garrafinha de chá. Uma vez em que o paciente vai chegar lá, de repente ele vai começar a falar de um material para que ele se sinta confortável. Posso tomar um chá? Posso tomar um café? E você já oferece para ele. Então, uma garrafinha de café e uma garrafinha de chá. Também é importante você ter almofadas soltas, para que na hora em que ele sente na poltrona dele, do paciente, de repente ele vai pegar uma almofada e abraçar esta almofada, com a intenção de se sentir acolhido e protegido. Durante o processo, pode ser que o seu paciente se emocione. Você precisa deixar uma caixinha de lenço de papel ao alcance da mão dele, ou dela. Você vai deixar ao alcance da mão do teu paciente. Uma vez em que ele se emocionou, ele vai pegar a caixinha de lenço de papel. Quando a pessoa se emociona e ela tem ali dentro do consultório uma catarse ou uma abreação, ela provavelmente vai usar o lencinho de papel e na sequência vai te pedir: posso tomar um copo d'água? Então você vai deixar uma garrafinha de água também. Com todos esses ingredientes, quando o paciente chegar no teu consultório e sentar, ele vai se sentir muito mais confortável. Eu tenho uma bala, eu tenho um café, eu tenho um chá, eu tenho uma almofada, lencinho de papel está aqui e uma garrafinha de água também. Chamamos isso de maternagem, para que ele se sinta acolhido, e é necessário para que ele fale das dores emocionais. Ele vai se sentir mais confortável em falar das dores emocionais, se sentindo mais confortável. Então, primeiro ponto na primeira sessão, praticar a maternagem. Quando o paciente sentar na poltrona, primeira sessão, é interessante você também falar sobre a ética profissional. De que maneira que você pode falar sobre a ética profissional? Você vai comentar: tudo o que for dito será mantido no mais absoluto sigilo. O que você fala aqui, eu não tenho autorização para falar fora dessa sala. Nós costumamos dizer que trata-se de um processo blindado. Se eu vir a
te encontrar dentro de um shopping, de um mercado, na rua, em qualquer lugar, o que eu posso fazer é te dar um abraço, te cumprimentar, mas jamais falar sobre o que nós tratamos dentro do consultório, assim que eu falo com os meus pacientes, né? Um outro ponto, explicar para o paciente, será respeitada toda e qualquer crença, sem jamais haver uma imposição sobre o que quer que seja, principalmente dentro do SET analítico, sem julgamentos. É importante que o paciente também, e você vai explicar isso para ele, que ele seja o mais honesto possível quando as perguntas forem feitas e deve sempre expressar o que sente para o analista dele. Explicar também que muitas perguntas pessoais serão realizadas, mas com o intuito de buscar algo que o paciente às vezes nem sabe que o incomoda. E por mais estranhas que possam ser essas perguntas, existe um fundo exploratório nas causas dos conflitos. O analista também, você vai explicar para o paciente, ele não dá conselhos, eu não dou conselhos e nem tomo decisões para o paciente. Nós, na verdade, possuímos uma posição de neutralidade, nós vamos voltar a falar de neutralidade, tá? Falar também sobre as informações ativas, consolidadas e valores. No final da primeira sessão, é importante você apresentar, né, o contrato no finalzinho da primeira sessão. Quer conhecer mais sobre a área da psicanálise? Acesse institutogold.com.br e veja os cursos presenciais e EAD oferecidos pelo Instituto Gold. Te vejo lá dentro. Então, ainda continuando dentro da primeira sessão, falamos ali a maternagem para receber, falamos da ética profissional, e aí então vamos para a fase dentro da primeira sessão, inclusive nas outras, né? O método que pode ser usado para coleta de material, ou seja, o material que ele vai trazer para a terapia. Qual método eu posso estar utilizando? Regra fundamental, a associação livre e manter a nossa atenção uniformemente flutuante. Falando da primeira, que é a regra fundamental, né, aonde você vai perguntar para o paciente, né, o que te traz para a terapia, né? O que te traz para a análise. Quando nós falamos em regra fundamental, é um método de direcionamento da mente, no qual o paciente é convidado a dizer o que pensa e o que sente, sem nenhum pedido específico do terapeuta. O que te traz aqui? Né? A regra fundamental permite, no princípio do tratamento psicanalítico, que o analista obtenha o material para aplicação do método das associações livres, durante diversas sessões, visando a obtenção de material mais específico para a sua análise. O efeito da regra fundamental não é apenas dar livre curso ao processo primário puro, ou seja, inconsciente, abrindo assim acesso imediato às cadeias associativas inconscientes, mas tem como objetivo favorecer a emergência de um tipo de comunicação mais atual, que está na superfície do plano mental. Uma frase que muitos terapeutas clássicos usam: eu estou aqui para te ouvir. E o paciente começa a relatar o porquê que ele está ali fazendo terapia, o que ele busca, o que ele enxerga que precisa ser trabalhado. Nós não iremos fazer nenhuma interrupção, porque é a maneira de nós colhermos o material dele, né? Quando que se deve usar a regra fundamental? Sempre no início da terapia ou antes de um novo assunto a ser trabalhado. No início da terapia, o que te traz aqui? O porquê que você está buscando terapia? E deixar ele falar. Sobre o novo assunto, de repente você fez um trabalho sobre um processo de luto na família, né? E de repente ele pega e pode falar: olha, eu gostaria de estar falando sobre um outro assunto, por exemplo, o meu trabalho. Trata-se de um novo capítulo. Abrir um novo capítulo, abre com regra fundamental. O que é o trabalho para você? Por que você acha que a gente precisa trabalhar isso? E deixa o paciente falar livremente na regra fundamental. Feito isso, depois que ele falou aqui o porquê que ele está ali na terapia, você aplica a associação livre. O que vem a ser a associação livre? É um método de direcionamento da mente. Seja, a partir de um elemento dado,
palavra, número, imagem de um sonho, seja a partir de algo ligado à vida do indivíduo. A regra de associação livre, em primeiro lugar, elimina as seleções voluntárias dos pensamentos do indivíduo, evitando que ele escolha o que falar pela ação da defesa que ele pode apresentar. Um exemplo da associação livre é: me fale o que foi desagradável na sua infância em relação ao seu pai. E ele vai falar qualquer coisa que vier à mente daquilo que você direcionou dentro do assunto que ele te pediu. Ou seja, ele vai falar sobre o pai, mas ele vai falar ali a mãe, a escola, o irmão, o próprio pai, que estão envolvidos nesse contexto, né? Um exemplo, vamos voltar para a prática. Como é que a gente faz isso? De repente, um paciente, você pergunta para ele sobre a regra fundamental, né? O que te traz aqui? E ele pega e começa a verbalizar: eu estou aqui, né, para falar que o meu relacionamento em casa não está bom. Tudo bem, ele falou do relacionamento em casa. O que do seu relacionamento em casa não está bom? Olha, em casa eu estou fazendo tudo direito, mas a minha esposa fala que eu estou trabalhando muito. Tá bom, a queixa, apareceu uma queixa e fala que ele está trabalhando. Na associação livre, você vai falar: olha, na tua casa, o que te atrapalha mais? Você vai perceber que de repente ele vai falar somente do trabalho, sem pensamento algum, vai vir de maneira natural, ou seja, uma coleta de material que vem do inconsciente. De 40 palavras que ele vai falar, 7 foi de trabalho e não da casa dele. Na associação livre, você já percebeu que aonde que está o conflito? No trabalho, é onde você precisa fazer um ajuste. Então, serve para que nós conseguimos ali trabalhar bem com o paciente dentro do direcionamento que ele está apontando, porém sem nenhuma interferência, vindo material direto do inconsciente dele. Nós podemos mencionar também algumas devolutivas que são importantes para o desenvolvimento da associação livre com o paciente. Perguntas, na verdade, né? Que tipo de perguntas que vocês podem fazer que é interessante? Como começou a surgir esse sintoma ou pensamento? E ele vai, né, falar à vontade sobre isso. O porquê, onde, como é que é isso para você? E deixe ele falar à vontade. O que te impede de fazer alguma ação em que ele viu que é um impedimento? Para que te serve esta ou para que esta situação te serviu? Qual o melhor disso? Qual o pior disso? Qual o pior de você ficar ou mudar? Qual o pior de ficar assim como está? E por aí vai. São devolutivas voltadas para que o paciente pense sobre o material que ele está trazendo, né? E a tensão uniformemente flutuante. Nós utilizamos a tensão uniformemente flutuante em todas as sessões. Vamos relembrar o que é a tensão uniformemente flutuante. É o modo como o analista deve escutar o analisando, o paciente. Não privilegiar somente a fala, mas sim se conectar com o inconsciente dele, né? A tensão uniformemente flutuante, ela é decorrente de uma interação afetiva com o paciente. É quando o analista observa o paciente em todos os aspectos. Se nós voltarmos na época de Freud, no início ali com a época do Jung, como que eles atendiam? Eles ficavam de costas. Porém, naquela época não se tinha o conhecimento de hoje. Então, hoje nós podemos colocar o quê? O melhor, o aconselhado é que você faça o atendimento frente ao paciente. O porquê? Se ele está de frente, você consegue fazer uma leitura. Às vezes a boca do paciente diz o sim, mas o corpo, ele cruza os braços e diz o não. Então é necessário, dentro da atenção uniformemente flutuante, observar o quê? A linguagem corporal predominante no paciente. Pernas, o olhar, braços, mão, a face, por aí vai. Quando ele estiver verbalizando, colocando o material, observar o humor e a autoestima, se ele comenta com raiva, com mágoa, com vaidade, prepotência, se ele traz culpa, e isso aí vem através de um gesto, autopiedade, que sejam reais ou até mesmo imaginária. Nós colocamos essa foto de propósito. Olha como esse analisando está na frente do terapeuta. De repente ele pode estar falando de um assunto e olha como ele está com o braço cruzado. Com certeza esse assunto pode ser um conflito para o paciente, né? Quer conhecer mais sobre a área da psicanálise? Acesse institutogold.com.br e veja os cursos presenciais e AD oferecidos pelo Instituto Gold. Te vejo lá dentro.